Amém. Amém. Jovem, semana passada, o pastor Guilherme trouxe uma palavra sobre de nós sermos constantes diante do Senhor. Amém. Tem jovem constante aí, que está lá, que está firme, que está buscando, que ele dê tempo de estar firme. Amém. É tempo de buscar. É tempo de ter um coração voltado ao Senhor. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Eu ainda estou me familiarizando. Seja muito bem-vindo, jovem. Qual que é o seu nome? Seja muito bem-vindo, Guilherme, em nome de Jesus. Se à vontade. Só tem guia aqui, rapaz. Essa não é uma igreja para você frequentar, é uma família para você pertencer. Sinta-se muito à vontade no nosso meio. E quando eu falar sinta-se à vontade no nosso meio, gente, por favor, não tire a camisa lá, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor ministrou no meu coração. Está lá no livro do Salmo de número 62. Abra sua Bíblia aí, seu aplicativo. Salmo de número 62. Esses dias que nós passamos, essa semana, alguns dias atrás, nós estávamos isolados na nossa casa. E aí tivemos algumas experiências dentro da nossa casa. E das muitas experiências, alguns de vocês sabem que eu gosto muito de filme, eu gosto muito de desenho. E nós assistimos um filme, eu já havia assistido, um filme chamado O Preço do Amanhã. Alguém já assistiu um filme chamado O Preço do Amanhã? Daqui a pouco o pessoal vai falar que eu só prego o filme. Eu não vou pregar sobre filme, tá? O Preço do Amanhã conta uma história que traz uma reflexão. O que nós fazemos do nosso tempo, qual o valor que nós damos para o nosso tempo. É um filme de ficção que retrata um tempo futuro onde não há dinheiro. O dinheiro é o tempo. E as pessoas, elas têm um tempo de vida. Elas podem viver eternamente, desde que, parece estranho, mas desde que o seu tempo não acabe. E ela precisa sempre trabalhar e recarregar o seu tempo, para que ela continue vivendo. E aí há um relógio interno no corpo dela, que quando o tempo acaba, ela morre. Então ela trabalha a troco daquele tempo. Alguém tem que depositar tempo na vida dela. E tem esse texto de Salmos que o Senhor já ministrou no meu coração há muito tempo, que ele fala a respeito do tempo. Eu gosto dessa dinâmica de tempo. Eu quero que você repita assim comigo: bem forte, em todo tempo confia em Deus. Jovem, você precisa confiar em Deus em todo o tempo, ou o tempo todo. Porque o tempo nos é precioso. O tempo é necessário e o tempo passa. O pessoal brinca muito, o pastor Guilherme fala bastante que já faz anos que eu estou na igreja. E o tempo passa. O tempo passa e quando vê, já se foi a sua juventude, a sua adolescência, 17, 18 anos. Quem aqui tem 17 anos? Alguém com 17 anos? 17? 17 anos, 18, 19. Quem tem 19 anos aqui? Tem alguns. Com 19 anos eu estava saindo de casa para servir ao quartel, servir às Forças Armadas. Mas já faz 20 anos isso. Há 20 anos atrás. Mas tem uma coisa que nós que vemos o tempo passar, nós sempre vamos ter naqueles que vêm vindo atrás de nós, que nós vamos ter sempre experiência a mais. Isso nunca vai ser ultrapassado. Uma vez eu disse para o pastor Valcir isso, acho que foi com ele que eu estava conversando, que é algo que ele tem que eu nunca vou ter, que é tantos anos de experiência na minha frente. Sempre quando alguém passou mais tempo de vida que você, ele sempre vai ter esse tempo de experiência na sua frente. E o tempo passa.
E o tempo é um objeto que nos traz muita reflexão. É por isso que a Bíblia, ela nos orienta, ou ela nos exorta, ou ela nos convida a buscar ao Senhor em todo o tempo, a clamar ao Pai, a estar diante de Deus o tempo todo. E o Salmo de número 62, do versículo 7 em diante, diz assim, nós poderíamos ler o Salmo todo, mas ler do versículo 7 em diante, diz assim: de Deus depende a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, e Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que vocês extorquem ou extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém? Feche seus olhos, permaneça aí com sua Bíblia aberta. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, tua igreja, teu povo. Tudo pertence ao Senhor, ó Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Falar sobre o tempo nos faz pensar, se nós pudéssemos olhar para a nossa vida, num determinado momento. Tem gente que diz assim, que quando você passa por alguma situação de quase morte, que você acha que você vai morrer, a sua vida passa como um filme na sua frente. Alguém já teve experiência assim? De acontecer algum acidente, alguma coisa, e você de repente pensar em tudo, ou em quase tudo? Eu já passei por algo assim. Parece que você fica pensando no que você tem que fazer, no que vai acontecer, no que já aconteceu. Eu acho que a palavra perdão vem na sua mente 1 milhão de vezes. Perdão, Deus, perdão, perdão, perdão. Se você pudesse fazer isso, olhar a sua vida assim, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, de uma vez só, mas sem interferir. Um dia nós falamos se você pudesse interferir, mas se você pudesse olhar sem interferir. Se você pudesse olhar para o seu passado, e você pode, porque você tem lembranças. Se você pudesse olhar para o seu presente, você pode, porque é o que está acontecendo. Mas se você pudesse olhar para o seu futuro, o que você vai se tornar, o que vai acontecer daqui para frente, isso que você tem planejado. É lógico que planejamento é um excelente caminho para você conquistar coisas, mas não é a palavra final, porque a palavra final, ela vem de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, planejaram entrar na terra prometida, havia uma promessa, mas muitos não entraram. Planejaram, caminharam, mas não entraram. Então o planejamento para o seu tempo, ele faz parte. O versículo 7, ele diz assim: olha, de Deus depende a minha salvação. E isso me faz lembrar, e talvez te faça lembrar, de alguns momentos da sua vida lá no passado. Eu quero que você olhe para o seu passado, para você que já conheceu a Deus, ou talvez agora para o seu presente. Porque o salmista Davi está falando assim: olha, de Deus depende a minha salvação. O começo do Salmo 62, ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Há uma declaração de confiança em Deus. E lendo esse texto durante a semana, me fez lembrar que lá no passado, em alguns momentos, eu fiz declarações assim. Me fez lembrar de um texto, quando Pedro, o apóstolo Pedro, ainda o discípulo Pedro, está com Jesus, e Jesus começa a falar de sua morte, e Pedro fala assim: não, Senhor, isso não vai te acontecer. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Declarações de fé de Pedro. Mas quem conhece a história sabe que Pedro foi o primeiro que negou Jesus. Mas olhando para o nosso passado, você talvez se lembre de declarações de fé sua.
Momentos que você, em uma vigília, em uma oração, em um retiro do Fire, em alguma conferência, você fez essas declarações de Deus depende da minha salvação. Senhor, eu confio no Senhor. Eu tenho propósito, eu tenho chamado. Talvez, eu acredito que a maioria de vocês já fez isso. Talvez nem todos, mas a maioria em algum momento dobrou os seus joelhos e fez aqueles votos de fé. Fez declarações de que eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. O Senhor vai abrir portas para mim. Deus, a minha confiança, ela está no Senhor. A minha confiança está em Ti, do Senhor, depende da minha salvação. Talvez você já falou isso. E para alguns isso seja talvez motivo de tristeza. Porque muitas pessoas que fizeram essas declarações hoje estão em suas casas, talvez nem pensando em retornar para um culto, para uma igreja. Pessoas em quem alguém colocou a mão uma vez e profetizou e a pessoa tomou posse. Minha mãe orou por mim, meu pai orou por mim, o pastor orou por mim, e agora estão longe dos caminhos do Senhor. Talvez você olhe para o seu passado e você veja esses momentos icônicos, emblemáticos, onde você não consegue explicar o que aconteceu. Eu amo o cristianismo por conta muito das experiências pessoais que nós temos, porque existe algo que ninguém pode tirar de você, que são as suas experiências pessoais. Quem é que já teve experiência com Deus? Ergue a mão, uma experiência que marcou a sua vida. Ninguém tira essa experiência de você. Ah, mas você virou cristão, você acreditou em Deus, fizeram lavagem cerebral. Meu amado, a experiência que você teve particular prova que você não sofreu lavagem cerebral. Ninguém te enganou. Você não rasga dinheiro, você não é louco. Aquela lágrima que você derramou, ninguém te forçou aquilo. O dia que você voluntariamente dobrou os seus joelhos, o dia que você estava dormindo e Deus falou com você num sonho, o dia que você estava lá orando e alguém veio colocar a mão em você, orou em você e falou que você precisava ouvir. Ninguém tira isso de você. Eu sou daqueles que defendem que a pessoa ela vai caminhar por caminhos errados, ela vai passar a vida inteira talvez afastada dos caminhos do Senhor, mas ela nunca vai esquecer que um dia Deus falou com ela. A Bíblia nos ensina assim, porque nós seremos inculpáveis. Nós sempre vamos nos lembrar daquilo que Deus ministrou em nosso coração, e talvez seja nisso que Davi se apega muito. Somente em Deus a minha alma espera, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus, é o Senhor quem tem falado comigo. E a sua juventude, a sua adolescência, ou até o seu presente, é marcado por isso. Mas eu penso, jovem, que o jovem ele tem algo, e nós passamos por isso, que tem muito a ver com o nosso querer. E aí eu quero dizer para você que é uma palavra de Deus, um pouquinho mais para frente, no versículo 10, que diz assim: não confieis naquilo que extorquis, e nem vos vanglorieis, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Presta bastante atenção, vou me segurar um pouquinho aqui, nesse trecho, porque Deus fala com você, isso é real. Ele já falou com você, isso é verdadeiro. No seu íntimo, em alguns lugares onde você estava. E talvez naquele momento você se colocou inteiramente na dependência de Deus. E eu acredito nisso, porque nós todos já fizemos isso. Eu já fiz. Momentos de você se colocar totalmente na dependência de Deus. Mas há uma palavra aqui no livro dos Salmos que diz assim: se as suas riquezas prosperam, não colocai nela o vosso coração. E é uma exortação pertinente, porque os jovens, os adolescentes têm muito essa questão da força, porque você é forte, a Bíblia diz que você é forte.
você tem vigor, você descobre o seu talento. E se você é uma pessoa inquieta, você corre atrás daquilo e você alcança seus objetivos. Isso é real, porque Deus te deu força, porque o Senhor te capacitou, o Senhor fez de você uma pessoa inteligente, capacitada. Eu não acredito que a pessoa mais inteligente do que a outra, que um sabe mais e outro sabe menos. Eu acredito que há saberes diferentes, que você sabe, o outro sabe em outra situação. Porque aí isso nos coloca todos iguais diante de Deus, o Senhor, Ele te capacitou. Mas aí você pegou a sua experiência, aquilo que começou com um fervor, aquilo que começou com um fogo que ardeu no seu coração, você começou a olhar somente para a sua força. E a exortação do salmista é: se a sua riqueza prosperar, não coloque nela o seu coração. O Senhor ministrou isso muito forte, porque eu, pastor Tom, em alguns momentos, eu acreditava que as coisas estavam nas minhas mãos. É quando você tem um certo conhecimento da palavra e você acha que você não precisa se preparar mais. É quando você consegue talento numa área e você acha que já não é mais só a mão de Deus, é sua força. A riqueza prosperou, a porta abriu. Você não é mais o mesmo jovem que você era lá no começo, que sofria bullying. E aí você já tira a sua dependência de Deus e acha que é só pelo seu esforço, e já coloca ali o seu coração. Se a sua riqueza prospera, se o seu talento prospera, se o seu dom vai para frente, não é ali que tem que estar o seu coração. A Bíblia, a história, a vida, a realidade, ela sempre vai nos mostrar experiências assim, de pessoas que começaram bem com Deus, e isso lhe subiu ao coração, e esqueceram-se do Pai. Colocaram o seu sucesso como se fosse só dos seus esforços. Você tem valor, você tem esforço, você é forte, porque a Bíblia diz. Mas nunca se esqueça de onde você saiu, jovem. Não se esqueça dos votos que você fez. No começo você agarrava o mundo, o fundo, tudo que vinha às suas mãos você fazia. Você lia versículos, a Bíblia diz assim: tudo que vier a mão a fazer, faz com a sua força, e você fazia. Mas agora, a prosperidade, a bênção que vai te alcançando, já está de alguma forma te ocupando, te atrapalhando. E aí você começa a abrir mão das coisas de Deus. E aí você começa a abrir mão daquilo que Deus fez para você, que você prometeu para Ele lá no início. Jovem, guarda isso no seu coração. Você é forte, sim. Você é capacitado, o Senhor te ungiu. Quando você ajoelhou aquele dia e chorou, foi Deus quem te tocou. Mas se a sua riqueza prosperar, não coloque nela o seu coração. Você precisa confiar em Deus o tempo todo. A sua salvação ainda precisa depender de Deus. A sua fé ainda precisa depender de Deus. A sua rocha ainda precisa ser o Senhor. O seu alicerce ainda precisa ser o Senhor. O que eu vejo é que parece que muitas vezes não só o jovem, mas o indivíduo, ele começa a caminhar, e quando ele acha, isso faz muito parte da nossa vida, que já está caminhando com as próprias pernas, ele abandona quem lhe deu força. E meu amado, eu poderia falar aqui, jovem, sobre seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder de jovem, pastor Guilherme, pessoas que te acompanham, mas eu quero só levar você ao pensamento de que quem começou tudo foi Deus. Foi Ele quem começou a boa obra na sua vida. E é um desejo no coração de Deus de terminar essa boa obra. Mas no meio desse processo, jovem, você não pode abandonar o caminho. Você não pode se esquecer de onde você começou. Hoje à tarde, quem assistiu aí o grande jogo que teve hoje à tarde, a final da Champions? Eu assisti, eu gosto.
Mas numa entrevista com um dos jogadores, ele disse assim, ele comemorando o título inédito na vida dele, ele disse assim: mas eu estou comemorando na cidade onde eu não joguei pelo clube, mas na cidade onde eu sofri uma lesão, e o time daqui me deu todo um suporte, que eu pudesse continuar sonhando em continuar jogando futebol. E aí a minha lesão foi curada, foi sarada, e aí eu fui para um outro clube. Ele estava lá no topo do mundo hoje, lembrando de quem recuperou ele quando ele estava machucado. Eu vejo um princípio nisso. Se a minha riqueza prospera, eu não posso pôr nela o meu coração. Se o Senhor te prospera, jovem, o Senhor vai te prosperar. Guarda isso no seu coração. Aqui tem jovem com talento, com sonho, com visão, com projeto, que já colhe frutos, ou que vai colher frutos. Isso vai acontecer na sua vida. Então não esqueça, é o Senhor quem está te dando isso. É o Senhor quem está te trilhando os seus caminhos com você. É o Senhor quem te capacita. É o Senhor quem te fez inteligente. É o Senhor que te fez ter entendimento. Quem aqui já terminou uma faculdade? Ergue a mão. Já terminaram. Quem aqui passou pelo processo de decidir que faculdade faria? Começou. Isso é um processo. É como se eu pegasse aquelas pessoas que já terminaram sua faculdade, que lá no começo sonharam. Eu já passei por essa vida de pegar ônibus todos os dias, ir para outra cidade, voltar de madrugada, levantar de manhã, ir para o trabalho, e pega a semana de prova, e a cabeça fica a milhão. E aí é números, é livro. Mas você passa por tudo aquilo, e você se vê forte. Você posta foto dentro do ônibus, você posta foto com o olho inchado, que não dormiu. Você perde dia de trabalho. Você passa por tudo isso, e aí você se forma. Lá no início você orou, lá no início você clamou, lá no início você colocou a sua força em Deus. E aí você se forma, aí a prosperidade vem, e aí o seu dom, o seu talento não serve mais para o reino. E aí a sua vida, a sua fé, ela vai se esvaindo. Você se torna um excelente profissional que se esqueceu de que Deus era a tua rocha no princípio. Por isso há uma exortação do Pai dizendo: confiai em Deus o tempo todo. Em todo o tempo. E quando eu vejo o salmista Davi fazendo essa declaração, o homem que passou por guerras, o homem que passou por pecados, o homem que passou por lutas, o homem que passou por escolhas, ele chega a essa conclusão: eu preciso confiar em Deus o tempo todo. Jovem, se esse momento na sua vida é um momento de transformação, é um momento que você está vendo as coisas acontecerem, é um momento que você está vendo portas se abrir, é um momento que você está conseguindo alimentar sonhos. Olha, quem é jogador, eu vou fazer uma peneira, vou treinar, vou fazer isso, porque eu sonho fazer isso um dia. Esse é o momento de você entender que Deus te capacitou, que Deus te deu força. Mas jovem, não se esqueça do seu Deus. Eu posso glorificar a Deus pelo meu talento. Eu sei qual é o meu dom. Eu posso glorificar a Deus pelo conhecimento que Ele me dá. Eu posso glorificar a Deus por tudo que Ele fez por mim. E você também pode fazer isso. Não se esqueça do seu Deus. Em todo o tempo, jovem, confie no Senhor. E aí o texto, mais adiante, diz assim: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Salmo 62:12. Existe um motivo, um dos motivos, para você confiar em Deus o tempo todo. Quem confia em Deus o tempo todo semeia para a eternidade, gera frutos para a eternidade.
Quem confia em Deus o tempo todo, diz a palavra do Senhor, que Deus, Ele vai retribuir segundo as suas obras. E aí eu quero dizer para você, jovem, e a Bíblia nos ensina assim, que você vai colher o que você planta. Lá no começo você confiou, a sua vida era 100% Deus. Talvez hoje você não tenha a mesma pegada. Cuidado, para não colocar o seu coração em coisas que você não tinha o coração antes. Porque o fim, o Senhor vai te retribuir segundo as suas obras, segundo o que você está fazendo do seu tempo agora. É a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. O Senhor vai te retribuir segundo aquilo que você está fazendo. Por isso o texto diz: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um o Senhor retribui segundo as suas obras. Talvez seja por isso que o salmo começa com o salmista dizendo: a minha alma espera somente no Senhor, somente em ti a minha alma confia. É interessante que no versículo 2 do Salmo 62 ele diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, eu não serei muito abalado. Eu não serei muito abalado. Mas lá no versículo 6 ele diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, eu não serei jamais abalado. Você vê um prosseguir, um aumento da confiança em Deus. Jovem, você não pode retroceder. Se antes você achava que você não seria muito abalado, você precisa agora estar pensando: eu não serei jamais abalado, porque a minha alma espera no Senhor, porque eu confio no Senhor, porque o meu coração não está na minha prosperidade, o meu coração não está somente no meu talento, naquilo que eu estou conseguindo fazer. O meu coração está em Deus. É em Deus que eu confio o tempo todo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, diz os Salmos, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. Quando o rei Ezequias foi enfrentar o exército da Síria, ele orou ao Senhor, ele disse assim: Senhor, me dá a vitória, não para que o povo veja o meu exército, mas que o povo reconheça que o Senhor é Deus. A vitória, jovem, na sua vida é para que o povo reconheça que o Senhor é Deus. Eu preciso olhar para você, olhar para o seu talento, olhar para a prosperidade do seu trabalho, olhar para o fruto da sua mão e falar assim: Deus prosperou aquele jovem, ele começou aqui, ele está aqui agora, porque Deus está muito mais alto do que ele. Porque você vai colher o que você plantar, jovem. E se você semear no reino, se você semear confiando em Deus o tempo todo, você vai colher para a eternidade. Você vai gerar frutos para a eternidade, porque o Senhor vai te retribuir conforme a sua obra. Se a sua obra estiver em confiar em Deus o tempo todo, é isso que você vai colher, a bênção de Deus o tempo todo. Você precisa confiar em Deus em todo o tempo. Em tempo de bonança, em tempo de coisa boa, em tempo de prosperidade, em tempo de dificuldade, em tempo de luta, em tempo de tristeza. Não aparte o seu coração do Senhor. Confia em Deus o tempo todo. Não deixa que nada do seu talento te suba a cabeça a ponto de você se esquecer do seu Deus. Mas confie em Deus em todo o tempo. Amém? Você pode se colocar de pé? Confiar em Deus em todo o tempo vai te gerar frutos para a eternidade. Confiar em Deus o tempo todo vai fazer de você um jovem vitorioso, que reflete a luz de Cristo, que reflete o Deus que você serve. Fazer você com que você olhe para o seu passado, não se esqueça de que Deus esteve com você o tempo todo, vai te fazer vencer talvez a ambição, a cobiça, o orgulho, e vai fazer com que você fique com os olhos voltados somente para o Senhor dos Exércitos.
Ele é o seu Deus, jovem. Feche seus olhos. Vamos aplaudir o Senhor novamente, bem forte. Glória a Deus. Amém. Senta aí rapidinho para nós encerrarmos já. Glória a Deus. Quero passar alguns avisos para vocês e nós já vamos encerrar. Sábado próximo agora nós não teremos o nosso culto de jovens. Nós vamos ter aqui o culto de mulheres. É sábado agora, dia 5, próximo, né? Cadê as mulheres aqui? E os homens, nós vamos fazer o quê? Eu pensei em juntar os videogames, nós ir tudo lá no telão da Santa Clara. Quem está comigo? Faz uma pipoca lá. Então estamos juntos, sabadão, né? E as moças vão vir aqui no culto, onde vai ser um culto poderoso. Você que está em casa aí, mulher, moça, que está acompanhando aí, sábado agora nós teremos um culto voltado para mulheres, onde o Ministério de Mulheres aqui está promovendo esse culto. Eu tenho certeza, querido, tenho certeza, você mulher, você vai receber algo de Deus neste culto. Então eu quero convocar você, né, para você estar junto aqui, celebrando ao Senhor. Vai ser uma noite assim de vitória, de poder para as mulheres, e nós vamos estar lá divertindo, amém? Jogar videogame, conversa fora, orar. Vamos deixar o sábado, né? Vamos orar não, vamos só brincar, né? Jogar conversa fora, né? Mas ora na segunda, na terça, amém? E amanhã nós temos o culto às 17 aqui e às 19h30. Às 19h30 agora, às 21 horas agora, vai sair o link para o culto das 19h30. Aí você escolhe qual culto você quer vir, você faça lá o seu cadastramento e você venha celebrar o Senhor. Amém? Amém? Se coloque de pé para nós encerrar. Eu quero aqui rapidinho, eu quero orar para encerrar. E eu quero ter 2 minutinhos que eu quero passar uma direção para todos os líderes aqui. Rapidinho, você encosta aqui que nós já vamos encerrar. Tá bom? Vem cá, Samuel, orar para encerrar, filho. Pai do Senhor, igreja, amém? Eita Deus. Irmãos, com toda reverência, né? Eu queria pedir que você foque agora no Senhor, que você, à sua maneira, adore o Senhor, desde que seja verdadeiramente. Se você quiser orar comigo, se você quiser ficar em silêncio, não importa, desde que seja sincero. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por este culto abençoado, Pai. Queremos agradecer, ó Pai, pela vida de cada ministro que esteve aqui, ó Pai, pela vida do pastor Guilherme, pela vida do pastor Tom e pela mensagem que o Senhor colocou, ó Pai, no coração dele. Te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor até aqui estar nos ajudando, ó Pai, até aqui ter cuidado de nós, ó Pai. Entendemos, ó Pai, que se estamos aqui é pela sua graça e pela sua misericórdia, ó Pai querido. E em nome de Jesus, cremos que a cada culto, ó Pai, este lugar vai estar mais cheio, ó Pai. Não para honra e glória de nenhum homem, mas para honra e glória do Teu nome, ó Pai querido. Em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada e que possamos, ó Pai, ir para casa em segurança, ó Pai. Cuide de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.